Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal Barril de História. É uma honra tê-los aqui, como sempre. Hoje a gente vai falar dos indígenas, dos índios. Será que é certo ou errado falar o nome de índio? Lembrando que aqui a gente não é os loucos da etimologia, né? Temos que questionar a etimologia de tudo. Não. A gente vai questionar historicamente a palavra índio. Hoje, recebendo aqui o meu amigo e participante do canal Ramonelli também, ele sempre está ajudando a gente aqui nos bastidores, e agora participando efetivamente mais do canal através dos vídeos, desse vídeo e dos próximos também. Então eu vou deixar aqui ele falar um pouco do assunto, desenvolver um pouquinho e participar também junto com ele. Bem, aqui nós não somos os loucos da etimologia, estamos trazendo apenas recortes e aspectos interessantes para desconstruir visões estereotipadas sobre os povos indígenas. Então aqui, vamos trazer a primeira visão que temos errada sobre os povos indígenas. É coletivizar na palavra índio. Você coloca a palavra índio para as diversas etnias existentes no Brasil. Existe pelo menos 305 etnias com mais de 180 línguas faladas. É uma diversidade, é uma pluralidade de povos que falam, falam de línguas diferentes, falam de culturas diferentes, estamos falando de religiões diferentes. Então, temos que perceber que eles são diversos, eles têm uma constituição histórica, uma constituição religiosa, uma constituição enorme, diferente. Então, você quando homogeneiza em índio, é algo que traz uma carga histórica pejorativa, uma carga de dominação, de subjugação, de eliminação, de extermínio dos povos indígenas, tanto os povos indígenas do Brasil como de todas as Américas. Exato, isso começa ali, por exemplo, em 1492, quando Cristóvão Colombo chega nas Antilhas, né, onde hoje é a América Central, Caribe e tal, e acha que havia encontrado índios, porque a viagem de Cristóvão Colombo se deu para essas especiarias, para encontrar índio e tal, especiarias muito valorizadas naquele contexto, e ele queria chegar nas Índias, então ele chama de índio. Foi um erro de Cristóvão Colombo, porém durante séculos a gente repete esse erro. O preconceito também, né, de falar o índio não trabalha, de onde vem isso, né, de onde vem? Vem justamente dos europeus também, que queriam forçar o índio ao trabalho escravo, os índios, indígenas, nativos, e chamavam de índio. Índio preguiçoso, índio não quer trabalhar e tal. Quando na verdade, lógico, o nativo, ele não queria trabalhar de graça para ninguém, ser forçado a trabalhar como escravo. Ele fez, lógico, o que era certo, que era resistir. Imagina, eu chego na sua casa e falo assim, agora você vai trabalhar de graça para mim, trabalha com alegria e entusiasmo. É claro que vou você morrer de vai... amores por você, Isso. claro. Vou gostar muito de trabalhar por você de graça. Isso. Uau, que maravilha. Com entusiasmo, louco para trabalhar ali de graça. O trabalho agradece o homem. Os indígenas não caíram nesse papo furado, né? Isso. Então eles fizeram formas de resistência. Então, essa forma de colocar todo mundo nesse balaio, nesse nome índio, né, é uma tentativa justamente de hegemonizar, né? Como o Fanon fala em Condenados da Terra, só faltava essa, forçar o cara a trabalhar, ainda queria que ele trabalhasse com entusiasmo. Então, a gente tenta desconstruir essas palavras. Por que não? Só estudar um povo originário aqui do Acre, os Aximincas. Por que não chamam de Aximincas? Você vai falar lá do povo da região da América Central, os originários ali do século, que foram encontrados com o europeu, mas que já existiam muito antes da chegada deles, os taínos, os caribes, os caribes, enfim, depende aí da nomenclatura de cada fonte que você procura. Por que não chamá-lo pelo nome, ver seus costumes, suas religiões, suas práticas, suas contribuições que ele deram para a nossa sociedade foram imensas, né? Exatamente, tanto a nível de Brasil como a nível de América, eles contribuíram enormemente, desde a culinária até conhecimento de agricultura, conhecimento de irrigação, conhecimentos astronômicos mesmo. Então tivemos conhecimentos que são trazidos dos povos indígenas, tanto na nossa etimologia, na nossa língua portuguesa, existem vários conceitos, várias palavras que na questão de nomes geográficos, localizações geográficas que vêm dos povos indígenas, especificamente mais do Tupi, foi encontrado no litoral, assim quando os portugueses assim chegaram aqui em 1500. Junto com esse coletivo índio genérico, tem muito também, como é trazido por Bessa Freire, a
questão das culturas congeladas e as culturas atrasadas, como se os povos indígenas nada contribuíram, nada trouxeram de novo, nada que fosse legal de você estudar, legal de você conhecer, algo que contribuísse para a sociedade. Isso é parte de uma visão que tem de uma hierarquia de saberes, hierarquia de conhecimento, que é uma visão eurocêntrica de mundo. Claro, como se houvesse, né, como pudesse existir uma cultura congelada. Né? Imagina aí, um brasileiro do século XIX, a forma que ele vestia, que ele falava, que ele comercializava, que ele enxergava o mundo, era totalmente diferente, divergente em muitos pontos, né? Não totalmente diferente, desculpa, mas divergente em muitos pontos do brasileiro do século XXI, que se veste de uma outra forma, comercializa de outra, compra de outra, né? Tem relações interpessoais diferentes. Então, as culturas são dinâmicas, são processos de troca e influenciam uma, influenciando outra. Isso é um processo natural das culturas. Não existe cultura congelada, isso não é possível. É uma visão irracional, uma visão que não tem cabimento. Você querer colocar e dizer, esse aqui é o indígena autêntico, esse é o indígena aqui verdadeiro. Indígena fake. Esse aqui é o indígena fake, palavra que é bastante utilizada, indígena fake. Ó, esse aqui é fake, ele usa telefone. Calça, ele utiliza telefone, ele utiliza carro, ele utiliza computador, ele utiliza televisão. Então, assim, temos que perceber que as culturas elas se influenciam mutuamente. Os povos indígenas se influenciavam antes da chegada dos povos europeus, como também eles começaram a ter relações interétnicas com esses europeus que aqui chegaram. Essas relações são diversas, que trouxeram várias contribuições, como também trouxeram coisas ruins. Coisas que acabaram trazendo perspectivas ruins para os povos indígenas. Então temos que tirar essa perspectiva de o índio congelado, o indígena congelado, que é fechado ali, que não é verdade, isso não existe. Isso prejudica muito aquela coisa da escola também, exatamente, né? O cara chega na escola e fala lá, menino, hoje é dia do índio, se veste aí com um índio caricato ali, né, seminu, com tintas no corpo, como se isso existisse, como a gente fosse só isso. Ao invés de estudar ao longo dos anos na escola, interdisciplinarmente, claro, aspectos culturais, contribuição à resistência do povo indígena, seu papel político que eles exercendo, que é forte, e tudo mais, não, se reduz a uma coisa simplória, que não é a tradução da verdade, vamos dizer assim, do que é realmente toda essa pluralidade. Né? Exatamente. Apesar de haver leis que falam do estudo étnico-racial, tanto dos povos indígenas como da contribuição dos povos africanos, essa forma que é passada na escola, muitas vezes, são visões erradas sobre os povos indígenas que ainda passam e perpassam conceitos e visões que vêm desde lá do processo colonial, processo de dominação, processo de conquista, até o século XIX, com as visões darwinistas, as visões do evolucionismo, que influenciaram negativamente, vendo uma cultura primitiva, uma cultura atrasada, algo que não contribui, algo que não traz benefícios, quando que muitas vezes teve pesquisadores que, ao analisar alguns povos indígenas, como os guaranis, disseram que eles são os teólogos das Américas. Tamanha sua contribuição para a religiosidade, sua religiosidade é tão rica, tão imensa, tão grandiosa, que eles têm uma visão que não é aquela visão separatista, separada de cada, compartimentada, de que a ciência e a visão europeia de mundo, a visão eurocêntrica de mundo tem, de dividir política, religião, economia. Não, os indígenas têm tudo ao mesmo tempo, de uma maneira que tem uma organização e um conhecimento que contribui para a comunidade, como também para os indivíduos. Então, temos também que tirar aquela visão que o brasileiro não é índio, o brasileiro não é indígena. Bessa Freire traz um dos seus aspectos, das visões errôneas, a questão do brasileiro não é índio. Isso não é verdade. O brasileiro, apesar desses 500 anos, ele valorizar suas matrizes europeias, que foram vários que contribuíram também, mas ele esquece as matrizes africanas, os vários povos africanos, povo da região de Congo, região de Angola, região de Benin, que contribuíram tanto gastronomicamente como religiosa para o Brasil. Culturalmente, de fato, os povos indígenas também contribuíram para o nosso país de diversas maneiras. Então, assim, temos que valorizar os nossos antepassados, nossas raízes indígenas, porque elas são diversas.
elas conseguem demonstrar o que é ser brasileiro, porque não tem como pensar o Brasil sem os povos indígenas. Claro, pela enorme contribuição que eles deram no campo da agricultura, em tantas outras áreas, né? Você vê como, por exemplo, o milho originário do México, por várias etnias ali que começaram a agricultura dele, a batata aqui no Peru, por várias culturas que depois foram chamadas genericamente como incas, né, e tal, e tantas outras contribuições que vieram dos povos indígenas, né, e ainda aquela visão que perpassa a nossa sociedade, daqueles muitos governantes ao longo dos séculos no Brasil, tendo aquela visão ainda do século XV, do século XVI, da terra de ninguém, que deve ser explorada, que deve ser desmatado tudo para explorar minérios, para explorar soja, né? o gado, a visão de ordem e progresso, a visão positivista ali, né? E tudo. Sendo que a literatura econômica condena esse tipo de economia, chamando isso de doença holandesa. Porque quando um país coloca como base da sua economia as chamadas commodities, né, e tal. Então, isso é um grave erro que por muitas vezes a gente cometeu ao longo do Brasil imperial, republicano, redemocratizado, enfim, vem cometendo esses equívocos. Exatamente. Né? A nossa Constituição de 88 ela traz a questão da diferença dos povos indígenas e valoriza essas diferenças. Demarcação na demarcação de terra, na questão da educação, na questão da saúde. Eles têm que ter esse tratamento justo, tratamento digno, que valorize suas culturas, valorizem todas as suas características. A escola bilíngue. Exatamente. Valorização da língua materna, que é a valorização da língua. A língua materna, a língua é como se fosse uma alma. Ela tem um significado além do que você possa pensar comumente. A língua é como se fosse uma alma que a pessoa tem. Assim que os povos indígenas perdem a sua língua, ele perde grandemente as questões da escultura, a questão narrativa, porque os povos indígenas, tanto brasileiros como da América em geral, eles são povos que são povos narrativos, eles passam suas histórias através de narrações, de contos, que tem contos pedagógicos que vão ensinando às próximas gerações características dos mitos, que isso influencia diretamente o cotidiano dos povos indígenas. Então, nós temos que perceber que a contribuição dos povos indígenas é enorme. Existem organizações atualmente, principalmente a partir da década de 70, que contribuíram muito. As organizações, alguns líderes principais como Raoni, que é do povo Kayapó, o Paulinho Paiacã, são líderes e figuras importantes dentro da história recente dos povos indígenas. E eles ainda estão lutando pelas suas terras, pela demarcação de terras. Um caso recente é no Piauí, que após 520 anos teve a sua primeira terra indígena demarcada, com o povo Cariri. Você percebe a dimensão disso, a dimensão simbólica, a dimensão significativa para aquele povo, quando ele consegue, apesar de todas umas situações assim complexas, situações diversas, ele consegue ter o seu espaço que ele vai produzir, ele vai contribuir com as suas práticas sociais para aquele povo, para aquela coletividade. Então essas são as contribuições que nós visamos trazer aqui para acabar com essas perspectivas, ou então ajudar na eliminação dessas perspectivas, das reducionistas, né? Genérico, preconceito, exatamente. São visões erradas que não cabem mais, não deveriam mais existir. Os povos indígenas estão aí, eles sempre estiveram, e eles continuarão existindo, lutando, resistindo, como eles vêm fazendo há mais de 500 anos aqui no nosso país e por toda a América. Isso, que é uma cultura, como a gente bem sabe, uma cultura milenar, algumas, de influência, de troca cultural intensa, de continuidade e descontinuidades também, né? E toda essa pluralidade que quer dizer ser humano, com todas as contradições, né? Porque muitas vezes também a palavra índio, às vezes tira a humanidade, né? Tira essa pluralidade, essas contradições, essas coisas que são humanas, né? Que são naturais do homem. Né? Durante a história eu tenho indicado isso por muitas vezes. Então esse é um vídeo que a gente faz aqui, fazendo uma síntese do conteúdo. É claro que a gente não pretende deixar... um recorte, apenas um recorte. Isso, a gente não pretende aqui de forma nenhuma. Não vamos esgotar. Se vocês quiserem saber mais sobre a temática,
Existem vários livros que nós podemos depois indicá-los. Deixar alguns na Exato, descrição. na descrição haverá livros que autores indígenas, como Aito Krenak, como já foi falado, Daniel Munduruku. Então, esse vídeo aqui é apenas um vídeo introdutório sobre a temática indígena, que é diversa, é grande e extensa. Exato. Então, se você gostou desse vídeo, vou dar aquele like lá, ajuda muita gente. Compartilha, ativa as notificações, comenta, isso é muito importante também. Deixa lá o que você achou. Ou sugira novos vídeos aí com a temática ligada. O nosso canal é voltado para vocês. Vocês são o nosso público. Vocês sugerem vídeos e a gente vai se revirando para formulá-los. Isso. Então é isso. Até uma próxima, gente. Muito obrigado. Tchau.